Oi, pessoal do Desvio Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, fazendo pós-pobre, eu vou lançar as leituras do terceiro trimestre de leituras do projeto Lendo Resident Evil, com novas leituras e uma releitura, porque eu não tenho vergonha na minha cara. Vamos conversar sobre isso hoje? Oi, pessoal do Divã Literário, bem-vindos de volta ao canal, aqui é a Gia do Divã Literário, e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira temática de leituras do projeto Lendo Resident Evil 2026. No vídeo convite desse ano, logo lançado em janeiro, eu falei qual seria a terceira temática de leituras, que é essa temática que vai falar aí sozinha. Paizinho lindo, meu amor, papai, paizinho. Exatamente, o Papaizinho Lindo, Meu Amor, é a proposta de leituras desse trimestre, falando de famílias, como elas podem ser maravilhosas e como elas podem ser conturbadas. Como a família do Barry, que passou por alguns problemas, eles passaram por uma tragédia familiar logo na gameplay de Resident Evil 2 Revelations, o game que vai ser homenageado nesse trimestre e que vai falar especificamente de pais, e mais especialmente do Barry. Esse pai tão especial, esse paizão, que sai de casa assim que sabe que a filha dele foi sequestrada, e ele vai atrás dela. E ele traz essa filha de volta para casa. E com o acréscimo, além dessa filha, ele traz mais duas do pacote. Sim, eles têm não duas, não três, mas 4 filhas. Pois é, sabe aquelas promoções chatas de pague um e leve 2? Que a gente pensa que tá ganhando, mas na verdade não tá ganhando tanto assim? Pois é, o Barry foi vítima desse tipo de promoção. Ele foi lá buscar uma filha e trouxe 3 do pacote. Inclusive, uma que vai saber se ele vai conseguir lidar com ela. Porque é uma filha fora da curva, né? E por conta dessa temática, que parece divertida, mas nem é tanto assim, a gente vai falar nesse trimestre de leitura sobre relações familiares, como elas são boas ou podem ser muito conturbadas. É o caso de Os Miseráveis, de Victor Hugo, que traz uma relação familiar que começou muito bem e é muito conturbada também, que é a relação do João Banjo com a filha dele, Cosette, a filha adotiva dele, que ele adotou a pedido da mãe biológica dela, Fantine. E é uma relação muito bonita, mas é uma relação em que, em alguns momentos, o próprio Jean se anula para garantir um bom estilo de vida para a filha dele e para garantir proteção também. Graças ao longa-metragem que eu assisti alguns anos atrás, eu pude ter um pequeno vislumbre do que é essa obra, mas ele não chega perto da obra magnífica que ela é. Eu estou em 10% desse livro já, e é uma leitura muito proveitosa, porque a gente consegue ver com mais detalhes a realidade do Jean Valjean, que foi preso por um crime até corriqueiro, se a gente for parar para avaliar. Quem nunca cometeu um pequeno delito, no caso, mas quando ele adotou essa filha dele, ele passou a ter uma vida toda totalmente diferente. Ele se anulou em prol da Cosette. E mesmo fazendo isso, é uma relação de altos e baixos, como toda relação familiar. Essa leitura praticamente vai ser a leitura de todo o trimestre. É uma leitura bem grandinha, é um calhamaço, mas eu me propus a ler calhamaços esse ano, né? Então vamos lá. Para complementar a leitura, em julho, só porque eu não tenho vergonha na minha cara, eu vou trazer a releitura de Orgulho e Preconceito, porque aqui é um pai, uma mãe vergonhosa e não 4, mas 5 filhas. 5 filhas que os Bennet vão ter que casar de uma vez, sendo que uma, ela passa por uma situação que ninguém está esperando. E nesse livro aqui a gente vai ter um casal de 2 encrenqueiros, um cara muito orgulhoso e uma mulher muito preconceituosa. Mas é uma relação muito divertida. O romance todo em si é muito divertido. Vai ser uma senhora releitura para o mês de julho e eu quero me divertir muito em julho, gente. E essa é uma leitura que eu acho que está faltando eu trazer resenha para o canal, porque quando eu li esse livro em 2018, eu sequer tinha Instagram. Eu não tinha nem sequer um bookgram para dividir as minhas impressões de como Orgulho e Preconceito foi uma das leituras mais divertidas da minha vida, literalmente. E na época que eu li esse livro, foi assim, por outros motivos. Não foi nem pelo romance em si, mas foi por um outro motivo que hoje não é menos relevante, mas que foi a porta para eu conhecer a literatura da Jane Austen. E foi maravilhoso ver como ela construiu esse romance aqui. Ela tem outros 6 romances publicados e um incompleto, que sem tradução aqui para o português. Mas, gente, vai ser uma senhora releitura. Eu vou dividir tudo com vocês. Talvez eu faça diários de leitura, ainda não sei como é que eles vão ficar, porque ele é um romance bem curtinho, olha só. Eu até marquei bastante, considerando tudo, mas ele é um romance bem curtinho, se vocês forem parar para variar. E essa aqui é a minha tradução da editora Pé da Letra. Tá aqui, olha, gente. E é com materialzinho de papel reciclado, olha. É uma papelzinho de gramatura até bem fininha. E é páginas amareladas. É um livro com uma pegada bem sustentável
confortável. Eu gosto das edições da Pé da Letra e da Príncipes, que é um dos selos da Ciranda Cultural, por eles usarem esse materialzinho mais maleável, muito fácil de utilizar. E eu gosto justamente até dessa roupagem. Olha essa capa linda, gente. E eu quis muito trazer essa leitura para esse trimestre de leituras, por ser um romance leve, divertido, e porque eu não tenho vergonha na cara, gente. Eu só quero uma desculpa para ler o meu favorito da vida mais uma vez. Eu não tenho vergonha na minha cara. Outro livro que eu vou ler em agosto é esse aqui, Corte de Espinhos e Rosas. Eu falei dele também no vídeo convite. Eu acho que foi uma das leituras que eu achei que seria bem interessante. Eu tô em 5% dela, mas eu vou ser bem sincera, gente. Eu tô bem empolgada com a ideia de ler esse livro, até porque esse é o livro é o primeiro da série Acotar, e ele é muito falado lá no TikTok, principalmente, uma rede que eu não gosto muito, gente. Eu tô considerando seriamente abandonar ela. Eu comecei o perfil lá no TikTok, mas eu tô considerando seriamente abandonar. Mas enfim, são considerações e considerações. Mas esse livro aqui tá me empolgando bastante, porque tem relações familiares aqui, e pelo pouco que eu já li aqui desse livro, é um romance bem interessante. Eu espero poder dividir tudo com vocês. Como ele é um pouquinho maiorzinho, ele não é fininho como Orgulho e Preconceito, talvez eu divida em metas aqui para dividir em diários de leitura com vocês. E eu vou compartilhando conforme as minhas leituras forem avançando. Espero que vocês gostem muito. E porque vai ser a primeira experiência com a série Acotar. Eu não li nenhum dessa série até agora. E para fechar, gente, para fechar com chave de ouro, o trimestre de leituras, eu vou trazer Um Conto de Duas Cidades de Charles Dickens. Vai ser, acho que agora vai ser decisivo, porque dele eu já li Um Conto de Natal e já li Oliver Twist. Agora também é já meta pessoal. Esse ano eu tenho muitas dívidas literárias que eu quero terminar esse ano. Mas eu já li Oliver Twist e Um Conto de Natal. E até hoje, Oliver Twist ainda divide muito a minha opinião, porque eu não sei de fato, realmente, se eu gostei ou não, porque em alguns momentos a leitura me incomodou muito, apesar de ser uma história infantil, mas não trouxe aquele frescor de leitura que Um Conto de Natal traz. Até porque ali a história do Scrooge é bem diferente. Apesar de que a história do Scrooge em Um Conto de Natal é um pouquinho melancólica também. Mas o Oliver Twist talvez seja um pouco mais lúgubre, pelo menos para mim. Eu me incomodei bastante com o Oliver Twist. Vamos ver se agora, depois de Um Conto de Duas Cidades, eu realmente vou fechar minha opinião em relação a Charles Dickens. Eu amei Um Conto de Natal, mas eu só vou saber realmente quando eu terminar. E vamos adentrar este romance aqui, que já fala de relações familiares também, e de uma decisão que eu confesso que eu não concordei muito logo no início. Eu estou em 10% do livro, mas eu vou dividindo conforme a leitura for avançando. Tá aqui, olha, eu falei do selo da Príncipes, olha aqui, da Ciranda Cultural, e olha aqui, ó. Ele tá com as páginas um pouquinho amareladinhas, mas ele é um dos livros que eu mais gostei de começar a ler. E eu vou mostrar aqui também um pouquinho a capa, olha o corte aqui. Tá um pouquinho velhinho, gente, tá um pouquinho velhinho, mas é assim mesmo, gente. Livro de segunda mão é assim mesmo, e eu gosto muito de comprar livro em sebos, justamente porque eles vêm bem conservados e trazem uma gama de informações novas. E até aproveito para recomendar para vocês também comprarem livros em sebos, gente. É muito legal. A gente compra muitas obras boas também. A gente às vezes não dá tanta sorte, mas quando a gente consegue cavar alguma coisa boa nesses sebos, a gente acaba descobrindo muitas relíquias e muitas coisas muito legais. E é com esse vídeo convite, literalmente, que eu vou me despedindo aqui, e com esse corte pobre da Natália aqui, que eu quis muito fazer esse corte pobre, e eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada com essas leituras e essa releitura aqui. E se você gostou desse conteúdo, é só continuar acompanhando aqui. E se você gosta de leitura, literatura e tudo relacionado ao mundo dos livros, é só se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal. E se você ainda não é meu seguidor no Instagram, o arroba vai ficar aí na tela, e é para vocês acompanharem também tudo que vai ter lá, porque tudo que tem aqui vai ter lá no canal também. E eu vou me despedindo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado muito e até mais. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!